Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, o canal feito por investidor, para investidor, que é você. Um dos últimos vídeos que nós fizemos aqui no canal sobre a avaliação do prêmio das opções, se vale a pena ou não. E eu peguei como parâmetro a referência da taxa de juros. E depois, até conversando com outro colega lá no grupo do Telegram, ele falou, pô, que o vídeo ficou muito legal e ampliou a visão dele na questão de precificação. E às vezes acaba que a gente cria um conteúdo, acha que tá chovendo no molhado aqui, tá enxugando gelo, fazendo mais do mesmo, e não. A gente ajuda pessoas, né? Por mais que pareça simples. E eu fiquei refletindo sobre aquele conteúdo do vídeo e talvez alguns pontos ainda não ficaram claros, tá? Então, assim, eu adianto para vocês que eu vou tocar no mesmo assunto aqui, mas fazer uma abordagem mais objetiva. E se você não domina esse conceito, se você está operando opções e não entende pelo menos um básico de renda fixa, você pode ter certeza que você está correndo um grande risco de perder dinheiro. Tá joia? Então, se você não quer perder dinheiro ou quer potencializar, diminuir riscos, assiste esse vídeo até o final que ele vai te ajudar. Roda a vinheta. Nesse vídeo de hoje, eu vou me ater somente à venda de put, tá? O lançamento de put coberto pelo dinheiro, ou seja, você tem o capital para cobrir aquela posição. Eu não vou falar da venda coberta, porque a venda coberta ela envolve outros fatores que devem ser levados em conta. Talvez um prejuízo pelo seu preço médio, ele está muito acima da cotação do ativo, aí você vai querer rentabilizar a carteira, né? Fazendo uma distância maior ali de strike, por mais que pegue pouco, só para não deixar aquele prejuízo sem rentabilidade, e assim você vai diminuindo o preço médio. Eu vou focar na venda da put, que eu vejo que é onde as pessoas mais erram, que acontece muito de você realizar o lançamento da put e não ter a intenção de assumir o papel. Eu vou considerar que a gente tem o capital, tá? E você só vai lançar se você tiver a grana para cobrir. Então, vou mostrar aqui para vocês o que vocês têm que levar em conta e o entendimento que vocês têm que ter de renda fixa para poder fazer a avaliação se vale a pena ou não, agora considerando operações especulativas. Beleza? Vamos lá para o vídeo então. Esse raciocínio que eu vou explicar aqui, ele serve para qualquer ativo. Coloquei Petrobras aleatoriamente, mas é o que a galera que vai especular faz. Então, o preço do ativo, ele fechou aqui no último pregão em R$ 29,33. E a pessoa ela vai fazer uma especulação, ela faz uma venda de put bem OTM porque ela acha que o ativo não vai cair até lá. Então vamos pegar aqui como exemplo um valor aleatório, tá? Vou pegar 10% do preço do ativo, é uma distância considerável aí, pensando para o próximo exercício que é daqui 20 dias úteis, praticamente um mês fechado, né? Então 10%, aqui ó, essa opção aqui de 20 e 19. No último, 26 e 19, desculpe. No último pregão, essa opção ela pagou 22 centavos. Aí você tem um capital X, resolve vender a 10% do valor do ativo, do valor da cotação atual, na esperança que ele não dê exercício para você embolsar o prêmio. Agora vamos comparar quanto que esses 22 centavos em porcentagem em relação aqui ao strike de assunção. Caso dê exercício, você vai ter que assumir aquela posição. Então ele está dando aqui uma rentabilidade em relação ao strike de 0,84%. E nós temos aí exatamente um mês para o exercício. Você acha que vale a pena fazer essa venda de put para ganhar 0,84%? A probabilidade de exercício aqui ela é muito pequena, porque está a 10% de distância, mas pode acontecer. E se acontecer, você vai assumir o ativo. Só que você não quer assumir, apesar de você ter o dinheiro. Aí entra a história de você ter um pouquinho de noção de renda fixa. Essa aqui é aquela nossa velha planilha conhecida de taxa de juros, né, de juros compostos que eu montei. Já divulguei em outros vídeos. Vou deixar o card no final do vídeo, caso você queira utilizar essa planilha. Esquece essa parte aqui, tá? Não foca aqui. Foca aqui, ó, no conversor de equivalência. Então você que vai vender put, obrigatoriamente você tem que saber qual que é a taxa de juros atual.
Hoje, nós temos um investimento que é o Tesouro Selic. Esse tesouro ele está indexado à taxa Selic, que é a taxa básica de juros, cujo objetivo é controle da inflação. É uma política monetária do Banco Central e ele faz a regulação aí dessa taxa de juros no decorrer do ano, tentando controlar a inflação, né? Ora proporcionando aquecimento da economia, ora proporcionando desaquecimento. Então a gente tem o título do Tesouro Selic, é um título público federal e ele é considerado o investimento mais seguro que existe. Ele está no topo dos investimentos se a gente fosse falar de segurança. Quando você fala em investimento, qualquer tipo de investimento, todos eles têm risco. Todos, inclusive o Tesouro. Só que se a gente fosse escalonar o risco, o Tesouro ele estaria na base, ele seria um investimento com menos risco. Por quê? Porque ele é um título público do governo federal. Então, se a gente considerar que o governo não tem condições de pagar um título público, ele que detém o poder de imprimir dinheiro e imprimir outras políticas, gastar acima do teto, dentre outras coisas, é considerado, de consenso do mercado, que todas as instituições abaixo quebraram, instituições públicas e instituições privadas. Então, bem resumidamente, é por isso que os títulos públicos eles são considerados o investimento mais seguro. E quando nós falamos de taxa livre de risco, a taxa que é considerada é a taxa Selic. E a gente tem um tesouro, como eu estou falando, atrelado à taxa Selic. Qual que é a obrigação do investidor? Ele saber qual que é a taxa Selic atual. Hoje, a taxa Selic atual ela está em 13,25%. Tá? Então, isso aqui ao ano. A gente pode chegar e entrar no site do Tesouro Direto e consultar qual que é a rentabilidade dele. Então, nós temos aqui dois Tesouros Selic. O 2025 e o 2027. O 2027 ele tem uma taxa aqui pré-fixada maior, então eu vou ficar com ele, tá? Só lembrando que o Tesouro Selic, ele praticamente não sofre do efeito de marcação ao mercado, então você não vai ter prejuízo nesse investimento e ele possui liquidez diária. Então você coloca o dinheiro ali, você pode tirar a qualquer momento. Se você tirar antes dos 30 dias, você vai sofrer do EOF, mas se você tirar depois, não vai ter esse problema. Mas essa questão aí não é o objetivo aqui desse vídeo. Então a gente tem aqui a taxa Selic mais 0,16%. Então esse tesouro hoje, vamos colocar essa rentabilidade aqui. Ele está rendendo 13,25% mais 0,16%. O que está dando anualmente 13,41%. Mas e mensal? Quanto que é essa taxa? Esse conversor de equivalência aqui ele é muito simples. Eu coloquei aqui a taxa anual. O ano, ele representa quantos meses? Ele representa 12, então eu vou colocar 12 aqui. E eu quero saber ao mês, eu coloco 1. Tá? Já estava até aqui. Então tá me dando aqui 1,05. Esse valor ele está aproximado, tá? Mas vamos considerar ele para ficar mais fácil as contas. 1,05. Aí a gente vai lá no nosso Profit, aí aqui a gente faz a comparação, né? Essa opção aqui, a 10%. Ela estava pagando 0,22 dividido pelo strike de 26,19. O que vai dar aí 0,84%. Aí eu volto a falar porque uma pessoa em sã consciência, ela realiza uma operação especulativa onde ela não quer assumir o ativo, ela se arrisca para ganhar 0,84%. Sendo que no Tesouro Direto, que é considerado o investimento mais seguro que tem, aí não faz sentido você ficar especulando, sendo que você não quer assumir o ativo nesse valor aqui para ganhar menos que no Tesouro. Por isso que eu falo que a pessoa ela tem que ter um mínimo de conhecimento de renda fixa para operar a renda variável para você poder comparar. Aí aqui não é nem a questão da oportunidade, porque agora a renda variável está barato, compensa eu fazer a operação. Pô, você não quer ficar com ativo, então não compensa. Você está fazendo operação de curto prazo, entendeu? Aí o que acontece? Você faz essa operação a 10% de distância do preço atual, ganhou os 22 centavos, que representa 0,84%. O ativo despenca até aqui no 24,44, você está com quase R$2 de prejuízo. Se a gente for pegar R$2 aqui de prejuízo, vai dar quase 10% em um mês. Aí você tem duas opções, ou você realiza o prejuízo e vai embora com menos capital,
ou fica com seu capital travado, sendo que esse capital poderia estar rendendo lá no Tesouro, um investimento que tem liquidez diária, você pode sacar qualquer dia, praticamente não sofre de marcação a mercado. Beleza, pessoal? Então, assim, avaliem principalmente na venda de put para quem quer fazer operação especulativa. Ah, você quer fazer uma operação especulativa? Lembra quando eu falei? Faça pelo menos de 2, 3 a 4 vezes mais para compensar o prêmio de risco, né? O custo de oportunidade. Senão não vale a pena você ficar arriscando. Se a gente pegar aqui, se a gente fosse olhar, ó, do 0,28 do strike 2669, 0,28 dividido por 2669, tá dando 1,04%. A partir desse strike aqui, então já seria o 0,32, 0,32 dividido por 2694, 1,18. Então aqui no 0,32 já compensa. Só que, ao meu ver, ainda não compensa, porque 1,18 e 1,05 é praticamente a mesma coisa no curto prazo. Lembra daquele conceito de, já que você vai arriscar, você detém o poder, você detém o capital, está na sua mão, pesa e arrisca se realmente vale a pena. Vamos ver onde uma operação que valeria bem a pena? Ó, por exemplo, essa aqui de 0,95, eu nem preciso fazer contra a calculadora, porque ela já vai aparecer aqui, ó. Tá dando 3,29. Então a gente saiu de uma Selic mensal de 1,05 para 3,29. Se a Selic fosse 3 meses, lembrando que eu não posso multiplicar por 3, porque senão a gente estaria fazendo juros simples, então eu vou colocar aqui 1,05 para um mês. Se fosse 3 meses, seria quanto? Exatamente os 3,18. Eu não tinha feito essa conta, mas coincidentemente, né? Então, a partir daqui, ó, desse strike ATM, começa a valer a pena. Você está ganhando 3 vezes mais. Entendeu? Então, assim, eu não sei, né? Ah, se você quer ficar arriscando, sendo que você tem 50% de probabilidade de subir como de cair, que a gente não sabe, ah, tem indicadores, tem análise técnica, tem isso, tem aquilo, mas no final é o seu capital que está em jogo e você não sabe o que vai acontecer. Eu acho que se for para arriscar, que arrisque ganhando muito. Porque para ganhar, conforme eu falei no vídeo anterior, uma vez e meia, não vale a pena. Então é esse complemento que eu queria fazer em relação àquele outro vídeo. E aproveitando aqui a nossa calculadora, às vezes, aqui até puxando um gancho, né, que ficou algumas dúvidas em relação ao uso, essa parte aqui ela é muito interessante. Às vezes a gente se depara com as conversas que a pessoa fala assim, tô com o investimento aí que me ofereceram, o cara falou que faz 5% ao dia. Como que a gente vai usar isso aqui? É simples, você vai colocar 5%, é um período. Se fosse para anualizar, seria quanto? Você multiplica por 252. O ano aqui está em dias úteis, né? Aí vai sair a resposta aqui. 5% ao dia é pouco, olha o valor que fica por ano. Ou se fosse por meses, quanto que seria em um mês? Um mês tem 21 dias, é considerado um mês. Então dá 178%. Beleza? Ah, eu quero 178% por mês. Aí eu vou colocar 178,60. Vou colocar 1 e quero ver em 12 meses. Quanto que fica? Então tá aqui o número. Ela é muito simples. Se você tem uma taxa anual de 15%, é em 12 períodos, né? Se fosse em um período, seria quanto? 1,17. Só mexe nessa parte aqui, bem tranquilo. E até a título de curiosidade, se alguém reparou esses valores aqui, isso aqui eu estava só verificando, estudando, lendo sobre o Warren Buffett, aí tinha uma métrica dele lá que ele manteve mais ou menos 24% é a média de rendimento dele ao ano. E ele conseguiu fazer isso por 53 anos, por isso que o Warren é o Warren, né? Ele é foda. 53 anos são 636 meses. Aí eu fui e joguei aqui, R$100, numa média de taxa de 24% ao ano, por 636 meses. Aí a gente chegou nesse capital aqui, 8.940.242,80, sem considerar o IR. Se fosse para considerar o IR, caía para 7 milhões e meio. Warren Buffett é o cara ou não é o cara? Aqui eu coloquei R$100, né? Se fosse R$1.000, aí o negócio já começa a brincadeira, 75 milhões. Se fosse 10 mil, aí, vixi, aí não tem fim, né? Mas por isso que ele é foda.
Não é porque o cara é rico, não é porque ele aplicou muito dinheiro, não, é porque ele conseguiu fazer uma porcentagem constante durante muito tempo, tá? Isso aqui não tem nada a ver com o vídeo, mas se alguém observou e ficou curioso por que estava esse valor aqui, aí eu tô até passando para vocês para a gente poder explicar aqui o uso da calculadora e tal e mostrar o conhecimento aleatório aí. Fechou então, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!